Poucos romances do século XIX continuam a causar tanto impacto quanto O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Publicado em 1847, esse livro é considerado um dos maiores clássicos da literatura inglesa e é, ao mesmo tempo, muito admirado e considerado controverso. Sua força está na intensidade das paixões, na violência e na forma como essa história desafia as convenções da época. E para mim, particularmente, esse livro é tão incrível por ser uma grande fofoca. Além da sua importância literária, essa obra também é uma grande narrativa sobre relações familiares, quase como uma história trágica passada de geração em geração. Então, nesse vídeo eu vou tentar percorrer não só a trama desse romance, mas todo o seu contexto histórico e também o contexto da família Brontë, que teve uma vida, para dizer o mínimo, trágica. E também entender por que essa história é tão atual e inesquecível. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram Literanat, onde eu compartilho meu dia a dia como leitora. Lá tem conteúdo praticamente todos os dias. E se depois desse vídeo você tiver vontade de ler O Morro dos Ventos Uivantes, compra ele pelo meu link da Amazon aqui embaixo. Você não paga nada mais por isso e me ajuda a continuar criando conteúdo por aqui. Bom, vamos começar falando um pouco sobre a Emily Brontë. Ela nasceu em 1817 em Yorkshire, na Inglaterra. Filha de um pastor, ela cresceu em um ambiente isolado, cercada por paisagens que influenciaram muito a sua obra. Ela fazia parte de uma família literária extraordinária, que são os Brontë. A sua irmã, Charlotte Brontë, escreve o clássico Jane Eyre, que também é um dos meus livros favoritos, apesar de nada nunca superar O Morro dos Ventos Uivantes. E também a sua outra irmã, Anne Brontë, publicou A Moradora de Whitefriars Hall, que também fez muito sucesso. A vida da família Brontë foi curta e marcada por muitas tragédias e perdas. Todas morreram jovens, elas perderam a mãe ali ainda na infância, começo da adolescência. A Charlotte foi ainda que viveu ali mais tempo, ela chegou a se casar, mas a Emily morreu aos 30 anos, pouco depois de publicar o seu único romance. E eu fico até um pouco arrepiada em falar disso, porque O Morro dos Ventos Uivantes é um livro muito importante para mim. Eu sou absolutamente apaixonada por essa história, e principalmente pelo fato dela ter sido escrita nos anos de 1800, há muito, muito tempo, em uma sociedade que era completamente diferente da sociedade de hoje. E, bom, as irmãs Brontë, elas escreviam sobre o pseudônimo de homens, então eram os irmãos Bell, para vocês terem uma noção. E elas escreviam personagens femininas tão potentes e tão poderosas que chega a ser até irônico pensar no período que elas viviam na Inglaterra vitoriana. A Emily, especificamente, publicou esse livro sobre o pseudônimo de Alice Bell. O motivo é claro, né? Nessa época, as mulheres escritoras não eram nem um pouco levadas a sério. A Virginia Woolf, inclusive, fala disso no seu ensaio Um Teto Todo Seu, de que as mulheres, elas eram conhecidas por fazer histórias de romance, aquela coisa meio água com açúcar, e ninguém levava muito a sério a literatura escrita por mulheres. Esse livro aqui, quem já leu sabe que de água com açúcar não tem nada. Inclusive, muitos críticos consideraram O Morro dos Ventos Uivantes como selvagem, imoral, cruel, mas hoje em dia ele é visto como uma obra-prima que redefiniu o estilo gótico de literatura. Bom, a trama é a seguinte: um forasteiro chamado Lockwood, ele aluga uma casa em uma propriedade e fica muito curioso para conhecer o seu senhorio. Com isso, ele vai até o Morro dos Ventos Uivantes e conhece o seu dono, o Heathcliff, um homem sombrio, de comportamento estranho e bem violento, que parece ter uma relação extremamente complicada com todos ao seu redor. A atmosfera carregada do Morro dos Ventos Uivantes claramente deixa ele muito intrigado, não só com Heathcliff, mas como todos os moradores da propriedade. Então o Lockwood acaba levando essa dúvida para a governanta da casa onde ele está morando, que é a Nellie Dean, e a partir dela ela escuta
toda a história do Morro dos Ventos Uivantes e das pessoas que já viveram lá. A Nelly é uma grande narradora dos bastidores e a nossa fofoqueira oficial. Bom, tudo começa quando o antigo proprietário do morro, o Sr. Earnshaw, volta de uma viagem para Liverpool e traz consigo um menino, uma criança órfã de aparência incomum, que é descrita como tendo feições de cigano. Vale lembrar que a gente está falando da Inglaterra do século XIX, e nessa época os ciganos eram vistos como inferiores e eram marginalizados socialmente. Então, esse é um ponto muito importante. Apesar disso, o Sr. Earnshaw decide levar o menino consigo para casa para ser tratado em pé de igualdade com seus outros filhos. E a ele dá o nome de Heathcliff. Já é de se imaginar que desde o início isso gera muitas tensões ali dentro daquela casa. O Heathcliff cresce ao lado da filha do Sr. Earnshaw, que é a Catherine. Ai, eu fico empolgada só de lembrar dessa história. Entre os dois, nasce um vínculo intenso. É, assim, uma paixão selvagem, arrebatadora, uma obsessão. É um sentimento, assim, muito, muito, muito inflamado. Mas também tem o irmão mais velho, irmão da Catherine, que é o Hindley. E desde a chegada do Heathcliff, ele rejeita o menino absolutamente. Ele demonstra o tempo todo um ódio e principalmente um ciúmes, né? Pelo pai estar tratando aquela criança, que na cabeça dele é uma criança inferior, como o próprio filho. E o Sr. Earnshaw, ele demonstra ali uma preferência pelo Heathcliff. É como se ele até tratasse o Heathcliff melhor do que trata os outros filhos. Isso claramente causa ali um problema para o Hindley. Então, quando o pai morre e o Hindley assume a propriedade, ele rebaixa o Heathcliff para uma posição de criado. Assim, ele trata o menino com muito desprezo, muita violência, e esse rebaixamento acaba marcando o Heathcliff para sempre. E aí começa a nascer aquela sede por vingança. Agora, falando da Catherine, apesar de ela amar o Heathcliff de uma forma muito visceral e muito óbvia para nós leitores, ela decide se casar com um vizinho rico, que é o Edgar Linton. Porque para ela essa união ia garantir status, conforto, bem típico daquela sociedade da época. Nessa parte do livro tem uma frase muito, muito famosa em que a Catherine admite estar apaixonada pelo Heathcliff, apesar de estar casando com outra pessoa. Ela considera o Heathcliff como uma pessoa inseparável dela própria, dizendo: ele é mais eu mesma do que eu sou. Essa frase é uma das mais célebres da literatura inglesa. Como eu disse, apesar disso, ela se casa com Edgar Linton e esse acontecimento é o estopim da tragédia. O Heathcliff se sente traído e foge. Ele some. Anos depois, ele retorna misteriosamente, ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas ele não volta para tentar viver um romance com a Catherine ou algo do tipo, não. Ele volta com o objetivo simples e claro de se vingar de todas as pessoas que fizeram ele sofrer. Ele tá assim, gente, maníaco por vingança. É até um pouco assustador. Eu ia ter medo de encontrar ele na rua. A vingança dele é implacável. E, obviamente, ele começa pelo Hindley, né? Ele derrota o Hindley completamente, tira a propriedade dele e, inclusive, seu filho. Ele deixa o Hindley sem nada. E o filho dele, o Harrington, ele faz a mesma coisa que o Hindley fez com ele. Ele torna o menino um escravo. Beleza, resolvida a questão com o Hindley, ele vai para quem? Pro Edgar Linton, o marido da Catherine. Para se vingar dele, ele seduz a irmã do Edgar, a Isabella Linton, e se casa com ela. De forma muito cruel, ele manipula ali o casamento, praticamente força a Isabella a se casar com ele. Nesse meio tempo, a Catherine e o Edgar têm uma filha, a Cat. E, obviamente, ela se torna o principal alvo da vingança do Heathcliff. Logo depois dessa gravidez, que foi muito conturbada, a Catherine morre. A sua morte, ela acaba por lançar no Heathcliff uma obsessão quase que sobrenatural por essa vingança. É como se, com a morte de Catherine, ele não tivesse nenhum outro objetivo na vida, nenhum outro motivo para continuar vivo, a não ser de se vingar
pelos seus sofrimentos. Nesse meio tempo, ele acredita que o espírito dela o acompanha, tá ali falando com ele e perseguindo ele aonde quer que ele vá, o que aumenta esse desejo dele de se reencontrar com ela depois da morte. A presença de Catherine é tão forte que mesmo morta, ela acompanha a narrativa até o final. E aí, com a morte dela, a crueldade do Heathcliff se estende para as outras gerações. No caso, para os filhos do Edgar, da Catherine, do Hindley. Ele prende a Cat na casa dele e força ela a se casar com o filho dele, que é filho dele com a Isabella Linton. Ou seja, eles são primos, no caso. Porém, o filho dele é um jovem muito frágil, muito ignorante mesmo. Ele sente uma raiva visceral para esse menino, mas mesmo assim ele consegue forçar a Cat a se casar com ele, num momento ali que o Edgar tá bem doente, tá quase morrendo, então a menina tá praticamente sem nenhuma supervisão. E é aí que, com o tempo e com o envelhecimento das pessoas, a história começa a se transformar. Entre o Hareton Earnshaw, que é o sobrinho do Heathcliff, né, o filho do Hindley, e a Cat, que é a filha da Catherine com o Edgar, surge um novo laço afetivo. E ali a gente começa a ter uma esperança de reconstrução das relações no Morro dos Ventos Uivantes. Porque o ciclo de vingança ele chega ao fim com a morte do Heathcliff. Ele já estava exausto, consumido por essa obsessão e principalmente por essa vontade de reencontrar a Catherine, essa paixão maluca. Ele praticamente se deixa morrer ali, ele se entrega para a morte e tá numa deprê profunda e morre. Então é aquilo que eu falei lá no começo, de água com açúcar esse romance não tem nada. E a importância do Morro dos Ventos Uivantes, ela tá muito além de ser um romance trágico. Em primeiro lugar, a gente fala da estrutura da narrativa, que é muito inovadora para a época. Porque aqui a gente tem um enredo contado em camadas. Tem a parte da narrativa em primeira pessoa, que é feita pelo Lockwood, e a gente escuta ele ouvindo a história da Nellie, que é a governanta que tá ali passando de uma forma oral a história do Morro dos Ventos Uivantes para ele, e a gente está acompanhando como se nós fôssemos o próprio Lockwood. E é justamente por isso que a gente tem aquela sensação mesmo de estar ouvindo uma história, uma fofoca familiar, apesar da narrativa ser literariamente muito sofisticada. Outro ponto muito fundamental é a construção dos personagens, que é muito complexa. A Catherine e o Heathcliff, eles estão longe de ser heróis românticos. Eles não são aquele tipo de protagonista dos livros de romance convencionais que são perfeitos, não. Eles são intensos, eles são egoístas, obsessivos, o amor entre eles é carnal, mas ao mesmo tempo destruidor. É um amor que sim, ultrapassa gerações, continua vivo mesmo após a morte, mas um amor extremamente tóxico. É muito anacronismo falar isso, mas é. Então, o mais incrível de tudo é pensar que uma narrativa tão intensa e tão controversa foi escrita por uma mulher ali nos anos 1830. A literatura feminina da época era esperada por ser delicada, sensível, sentimental. E a Emily, muito pelo contrário, ela entrega uma narrativa sombria, marcada por violência, por vingança. Não é à toa que ele teve essa recepção dos críticos que eu falei pra vocês, de imoral, selvagem. Mas foi justamente essa ruptura que fez com que esse se tornasse um dos romances mais importantes da literatura mundial. E eu fico imaginando, se já teve essa repercussão com um pseudônimo masculino, imagina se desde o começo todo mundo soubesse que foi escrito por uma mulher. Outro ponto muito importante é quando a gente pensa nessa dinâmica familiar da família Bronte e também de onde elas viviam, porque a natureza nesse romance, assim como nos outros romances da família Bronte, ela tem um papel
quase que de personagem. Essas chamadas charnecas de Yorkshire que inspiram o cenário do Morro dos Ventos Uivantes, elas funcionam como um espelho da intensidade emocional dos personagens. Isso é abordado em muitas críticas literárias sobre esse livro. O ambiente agreste, isolado, tempestuoso, com muitas mudanças climáticas, reflete diretamente na narrativa e na formação dos personagens. Essa fusão entre a paisagem e os sentimentos dos personagens é uma marca intrínseca do romantismo gótico, que a Emily levou para uma radicalidade inédita, transformando o espaço em personagem, não só em personagem, mas como personagem principal, porque o Morro dos Ventos Uivantes é o protagonista dessa história. E você? Já leu o Morro dos Ventos Uivantes? O que você achou? E o que você acha dessa relação entre o Heathcliff e a Catherine? Quais foram os pontos desse romance que mais pegaram para você? Me conta tudo aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Beijo!